A história de Esther, ela se passa no reino da Pérsia. Ela é fruto da promessa que Deus fez de que se o povo de Israel desobedecesse a ele, o povo de Israel seria exilado. Mas também que esse exílio duraria 70 anos. E que depois de 70 anos, o povo poderia voltar para a terra de Israel. E isso acontece. Como acontece? Depois de 70 anos exilados na Babilônia, Deus levanta o Império Medo-Persa. E o Império Medo-Persa toma conta, ganha, controla, passa a controlar todo o Império Babilônico, do qual Israel agora fazia parte, como escravos. Mas o governo persa tinha uma maneira de governar diferente dos babilônicos. Ao invés de manter os povos escravizados e no seu domínio, ele permitia que os povos voltassem para a sua terra e tivessem uma maneira de viver de acordo com seus próprios costumes. Assim, o rei Ciro, ele permite que o povo de Israel volte para a terra deles. E aí você tem os registros, por exemplo, do livro de Esdras, em que o povo volta para Israel, o povo reconstrói o templo, eles reencontram a lei, eles leem a lei. Depois você tem Neemias, o povo indo reconstruir os muros de Jerusalém. Acontece que nem todo mundo voltou quando foi possível voltar. Entre os que não voltaram, estavam dois personagens da nossa história: Mardoqueu e a prima filha adotiva dele, Esther. O texto nos apresenta Esther como uma mulher com uma personalidade dividida, uma identidade dividida. Ela é Hadassa, a judia, mas ela também é Esther, o nome persa dela. Ela é alguém que, apesar de ser uma judia, ela foi completamente moldada aos padrões e ao modo de vida da Pérsia, o modo de vida pagão. Tanto ela quanto Mardoqueu, o primo pai dela. Tanto é que quando o rei da Pérsia, o rei Xerxes, o homem mais poderoso de todo o mundo da época, decide fazer um concurso para ter a nova rainha, ele abre vagas e Esther vai participar do concurso. E esse concurso não acontece numa passarela, esse concurso não acontece através de uma seleção de currículos, esse concurso acontece na cama do rei. E Esther vai participar do concurso e o texto diz que ela foi de todas as virgens a que mais agradou o rei. E ela se torna rainha da Pérsia. E ela se torna rainha da Pérsia e em seguida acontece algo muito importante na história, que é Mardoqueu descobre que dois homens estavam tramando para matar o rei Xerxes. Essa informação é levada até o rei, Mardoqueu leva, e então esses dois homens são mortos. E quando tudo leva a crer que Mardoqueu vai ser honrado pelo rei, o texto nos diz lá em Esther capítulo 3, que Deus honrou um homem chamado Amã, um agagita, e isso também é importante, um descendente de Agage, um amalequita, alguém que era um inimigo dos judeus, agora se torna o segundo homem na hierarquia do reino. E esse Amã, ele fica furioso com Mardoqueu, porque Mardoqueu não se prostra diante dele como todos os outros fazem. E por isso ele bola um plano, ele engana o rei, ele ludibria o rei com um jogo de palavras, dando a entender que ele iria dar permissão para que os judeus fossem escravizados, sem falar que eram os judeus, mas apenas um povo, quando na verdade ele estava pedindo ao rei para poder dar autorização a todos que exterminassem os judeus. Ele tira a sorte, e a sorte cai para que o dia do extermínio dos judeus acontecesse 11 meses depois daquele momento da história em que eles estavam vivendo. Quando Mardoqueu fica sabendo disso, ele fica desesperado, ele rasga suas vestes, ele coloca cinza sobre sua cabeça, e Esther lhe pergunta o porquê daquilo, e ele diz: olha, o nosso povo foi condenado à morte, Amã convenceu o rei a fazer um decreto, e daqui a 11 meses, todo mundo em todo o império vai poder matar judeus, vá falar com o rei. E a rainha Esther diz: não, Mardoqueu, você não sabe como as coisas funcionam no palácio, Mardoqueu. Faz 30 dias que o rei não me chama na presença dele. E se eu for até ele sem ser chamada, e ele não estender o cetro, eu vou morrer. Mardoqueu então diz para ela: Esther, se você não for, Deus vai levantar outro meio de salvar o povo dele. Mas saiba que você não será poupada. Quem sabe, Esther, não foi para essa hora que o Senhor te colocou como rainha da Pérsia.
Então Esther decide jejuar, pede para que Mardoqueu jejue, ela bola um plano, ela consegue entrar na presença do rei, o rei a aceita, ela ganha o favor do rei, o rei diz para ela, pede o que você quiser, e ela diz, eu quero um banquete, rei. Eu, você e Amã. E o rei concede. E ali naquele banquete o rei fala, me diz o que você quer. Ela diz, eu quero outro banquete, rei. Eu, você e Amã. E o rei concede. E Amã sai daquele banquete feliz da vida, celebrando, eu sou o único que participou do banquete com o rei e com a rainha, e amanhã eu vou participar de outro. Mas então ele encontra Mardoqueu não se prostra diante dele, e ele fica furioso, ele quer matar Mardoqueu. E a esposa e os amigos dele falam, Amã, constrói, Amã, uma forca de 22 metros de altura, e vai pedir para o rei para matar esse tal de Mardoqueu, pendurar ele na forca. E ele passa a noite construindo a forca. E na manhã seguinte, ou melhor, na noite, enquanto ele está construindo a forca, o rei sofre de insônia. Gozado, ele não tinha nenhum boleto atrasado, mas ele está com insônia. E ele então pede para ler o Diário Oficial da União, né? As crônicas do reino. E os oficiais trazem as crônicas do reino e abrem justamente na página em que conta o dia em que Mardoqueu descobriu que 2 homens tramavam para matar o rei. E ao abrir exatamente ali, o rei pergunta, o que foi feito com Mardoqueu? O que foi feito com esse homem, leal a mim? E os oficiais respondem, não foi feito nada. Neste momento, Amã entra para pedir para o rei para matar Mardoqueu. E quando ele entra, o rei fala, Amã, meu amigo, me diz aqui, Amã, o que o rei deve fazer com aquele que o rei tem o prazer de honrar? E Mardoqueu, orgulhoso, pensa, de quem que o rei pode estar falando? Está falando de mim? Prazer de honrar, rei? Eu tenho algumas ideias muito boas. Olha só, que tal o senhor pegar o teu cavalo? Que tal o senhor pegar as tuas roupas? Colocar neste homem a quem o senhor tem o prazer de honrar. E então colocar esse homem no teu cavalo. E pegar os oficiais mais importantes do reino, para puxar o cavalo e ir dizendo por toda a cidade, isso é o que acontece com o homem a quem o rei tem o prazer de honrar. E o rei fala, excelente Amã, vai e faz exatamente isso com Mardoqueu. E Amã, desfalecido, furioso, pega o cavalo, pega as roupas e vai andando pela cidade dizendo, isso é o que acontece com o homem a quem o rei tem o prazer de honrar. E volta para casa furioso. Quando ele volta para casa furioso, a esposa dele fala assim, aquele de quem você falou ontem é judeu? Ixi, pode esquecer, não tem como você ir contra, a sua perdição está decretada. E nesse momento chegam os oficiais do rei e levam Amã para o novo banquete. Nesse novo banquete o rei pergunta de novo para a rainha Esther, o que você quer, Esther? Fala que eu vou te dar, ainda que seja metade do reino eu vou te dar. E Esther fala, rei, eu e o meu povo fomos vendidos para a destruição. Permite que eu e meu povo sejamos salvos. E ele fala, quem fez tal coisa? E ela diz, Amã, o traidor. O rei fica transtornado, o rei sai de cena. E quando o rei sai de cena, Amã faz a burrice de tentar convencer Esther. E chega até Esther, a rainha a quem ele deveria ficar 7 passos de distância. E ele se achega até o sofá onde Esther está reclinada. E quando o rei volta, ele vê aquela cena de Amã aos pés de Esther no sofá. E diz, será que ele vai chegar ao ponto de violentar a minha esposa na minha casa? E nesse momento, um dos oficiais do rei, um daqueles a quem Amã deveria tratar como um capacho, chega para o rei e diz assim, rei, só uma sugestão. Lá perto da casa de Amã tem uma forca de 22 metros de altura que ele construiu para matar o Mardoqueu, aquele que salvou o rei. E então o rei ordena que Amã seja enforcado na forca que ele mesmo construiu para matar Mardoqueu. E assim terminou o capítulo 8 de Esther. E agora nós vamos ver o que Deus tem a nos dizer nos capítulos 9 e 10 do livro de Esther. Peço que você acompanhe com fé a leitura da palavra de Deus.
No 13º dia do 12º mês, o mês de Adar, entraria em vigor o decreto do rei. Naquele dia, os inimigos dos judeus esperavam vencê-los, mas aconteceu o contrário. Os judeus dominaram aqueles que os odiavam, reunindo-se em suas cidades, em todas as províncias do rei Xerxes, para atacar os que buscavam a sua destruição. Ninguém conseguia resistir-lhes, porque todos os povos estavam com medo deles. E todos os nobres das províncias, os sátrapas, os governadores e os administradores do rei apoiaram os judeus, porque o medo que tinham de Mardoqueu havia se apoderado deles. Mardoqueu era influente no palácio, sua fama espalhou-se pelas províncias, e ele se tornava cada vez mais poderoso. Os judeus feriram todos os seus inimigos à espada, matando-os e destruindo-os, e fizeram o que quiseram com eles. Na cidadela de Suzã, os judeus mataram e destruíram 500 homens. Também mataram Parsandata, Dalfon, Aspata, Porata, Adália, Aridata, Farmasta, Arizai, Aridai e Vaissata, os 10 filhos de Amã, filho de Amedata, o inimigo dos judeus. Mas não se apossaram dos seus bens. Naquele mesmo dia, o total de mortos na cidadela de Suzã foi relatado ao rei, que disse à rainha Ester: os judeus mataram e destruíram 500 homens e os 10 filhos de Amã na cidadela de Suzã. Que terão feito nas outras províncias do império? Agora diga, qual é o seu pedido, e você será atendida. Tem ainda algum desejo? Este lhe será concedido. Respondeu Ester: se for do agrado do rei, que os judeus de Suzã tenham autorização para executar também amanhã o decreto de hoje, para que os corpos dos 10 filhos de Amã sejam pendurados na forca. Então o rei deu ordens para que assim fosse feito. O decreto foi publicado em Suzã, e os corpos dos 10 filhos de Amã foram pendurados na forca. Os judeus de Suzã juntaram-se no 14º dia do mês de Adar e mataram 300 homens em Suzã, mas não se apossaram dos seus bens. Enquanto isso, o restante dos judeus que viviam nas províncias do império também se juntaram para se protegerem e se livrarem dos seus inimigos. Eles mataram 75 mil deles, mas não se apossaram dos seus bens. Isso aconteceu no 13º dia do mês de Adar, e no 14º dia descansaram e fizeram dessa data um dia de festa e de alegria. Os judeus de Suzã, porém, tinham se reunido no 13º e no 14º dia, e no 15º descansaram e dele fizeram um dia de festa e de alegria. Por isso os judeus que vivem em vilas e povoados comemoram o 14º dia no mês de Adar, como um dia de festa e de alegria, um dia de troca de presentes. Mardoqueu registrou esses acontecimentos e enviou cartas a todos os judeus de todas as províncias do rei Xerxes, próximas e distantes, determinando que anualmente se comemorassem o 14º e o 15º dias do mês de Adar. Pois nesses dias os judeus livraram-se dos seus inimigos. Nesse mês, a sua tristeza tornou-se em alegria e o seu pranto num dia de festa. Escreveu-lhes dizendo que comemorassem aquelas datas como dias de festa e de alegria, de troca de presentes e de ofertas aos pobres. E assim, os judeus adotaram como costume aquela comemoração, conforme o que Mardoqueu lhes tinha ordenado por escrito. Pois Amã, filho do Agagita Amedata, inimigo de todos os judeus, tinha tramado contra eles para destruí-los, e tinha lançado o pur, isto é, a sorte, para a ruína e destruição deles. Mas quando isso chegou ao conhecimento do rei, ele deu ordens escritas, para que o plano maligno de Amã contra os judeus se voltasse contra a sua própria cabeça, e para que ele e seus filhos fossem enforcados. Por isso, aqueles dias foram chamados Purim, da palavra pur, considerando tudo o que estava escrito nessa carta, o que tinham visto e o que tinha acontecido. Os judeus decidiram estabelecer o costume de que eles e os seus descendentes e todos os que se tornassem judeus não deixariam de comemorar anualmente esses 2 dias, na forma prescrita, na data certa.
Esses dias seriam lembrados e comemorados em cada família de cada geração, em cada província e em cada cidade, e jamais deveriam deixar de ser comemorados pelos judeus. E os seus descendentes jamais deveriam esquecer-se de tais dias. Então a rainha Ester, filha de Abiail, e o judeu Mardoqueu escreveram com toda a autoridade uma segunda carta, para confirmar a primeira, acerca do Purim. Mardoqueu enviou cartas a todos os judeus das 127 províncias do império de Xerxes, desejando-lhes paz e segurança, e confirmando que os dias de Purim deveriam ser comemorados nas datas determinadas, conforme o judeu Mardoqueu e a rainha Ester tinham decretado e estabelecido para si mesmos, para todos os judeus e para os seus descendentes, e acrescentou observações sobre tempos de jejum e de lamentação. O decreto de Ester confirmou as regras do Purim, e isso foi escrito nos registros. O rei Xerxes impôs tributos a todo o império, até sobre as distantes regiões costeiras. Todos os seus atos de força e de poder, e o relato completo da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei dera autoridade, estão registrados no livro das crônicas dos reis da Média e da Pérsia. O judeu Mardoqueu foi o segundo na hierarquia depois de Xerxes. Era homem importante entre os judeus e foi muito amado por eles, pois trabalhou para o bem do seu povo e promoveu o bem-estar de todos. Vamos orar? Senhor Deus, nós estamos diante da Tua palavra, nós reconhecemos a nossa incapacidade. Eu reconheço que se o Senhor não agir, eu não terei como instruir, encorajar, exortar os meus irmãos e amigos. E nós reconhecemos que se não for o Senhor agindo, nenhuma vida aqui será transformada. Será apenas um exercício frio, vazio e humano. Por isso, Deus, nós suplicamos que o Teu Santo Espírito, Deus, tome a palavra dEle, a espada dEle, e use-a na minha vida, na vida dos meus irmãos, irmãs, amigos e amigas, para nos transformar, para nos encorajar, para nos exortar, para nos mostrar Cristo, o nosso Salvador. Nós oramos isso, confiados em nome de Jesus. Amém. Eu vou precisar que você passe, não estou conseguindo comunicação aqui, tá bom? Queridos, o texto que está diante de nós, ele começa no capítulo 9 de Ester, ele começa nos mostrando os tempos que se passaram. O texto começa dizendo no 13º dia do 12º mês, o mês de Adar. E isso a gente precisa recapitular para entender os tempos que se passaram. Quando Amã fez o decreto para a destruição dos judeus, nós estávamos no 13º dia do primeiro mês. Quando Mardoqueu fez o outro decreto, permitindo que os judeus se defendessem, nós estávamos no 23º dia do terceiro mês. Agora nós estamos no 12º mês. Muitos meses, 9 meses se passaram entre o decreto de Mardoqueu e o dia que chegou, o dia em que todo mundo poderia atacar e saquear os judeus, e que agora os judeus poderiam se defender. E o texto nos diz que naquele dia, o dia em que entraria em vigor o decreto do rei, naquele dia aconteceu aquilo que nós vimos falando ao longo dos meses, que é a marca do livro de Ester. Aconteceu peripécia. Aconteceu aquilo que todo mundo esperava foi revertido e não aconteceu. Naquele dia os inimigos dos judeus esperavam vencê-los, mas aconteceu o contrário. Deus soberanamente agiu para que os inimigos dos judeus fossem derrotados, fossem destruídos, ao invés de que eles pudessem destruir os judeus que eles achavam que eles poderiam destruir. O texto nos diz que quando eles se reuniram em suas cidades, em todas as províncias do rei Xerxes, para atacar os que buscavam a sua destruição, ninguém conseguia resistir-lhes.
porque todos os povos estavam com medo deles. A fama correu. Mardoqueu agora é o segundo homem na hierarquia. A fama correu que agora os judeus estavam debaixo da proteção do rei Xerxes. E ninguém mais ousava se juntar aos inimigos dos judeus. O versículo 3 nos diz que todos os nobres das províncias, os sátrapas, os governadores, os administradores do rei, apoiavam os judeus, porque o medo que tinham de Mardoqueu havia se apoderado deles. Versículo 4, Mardoqueu era influente no palácio, a fama dele se espalhou. Então os judeus feriram todos os seus inimigos à espada, matando todos eles. O texto continua, e no versículo 7, 8 e 9, nós vemos que eles mataram todos os filhos de Amã. Os 10 filhos de Amã agora estão mortos. Você se recorda do que Amã se vangloriava lá no capítulo 5, versículo 11? Quando ele sai do banquete com Esther, ele se vangloria para sua esposa e para os seus amigos de algumas coisas. Olha o que ele se vangloria. Capítulo 5, versículo 11. Pode pôr, por favor. Ele se vangloria. Desculpa. Olha comigo, acho que não está projetado aí. Olha na tua Bíblia, Esther, capítulo 5, versículo 11. Veja o que diz. Ele se vangloria de algumas coisas quando ele encontra com a sua esposa e com os seus filhos. Ele diz assim: Amã vangloriou-se de sua grande riqueza. Com quem que estava a riqueza dele agora? Nós vimos semana passada. O rei deu tudo para Esther. Esther deu para quem administrar? Mardoqueu. Então a riqueza ele não tinha mais. Além da sua grande riqueza, ele se vangloriava de seus muitos filhos, todos mortos. E de como o rei o havia honrado e promovido acima de todos os outros nobres e oficiais. Quem é agora que o rei honrou e colocou acima de todos os outros nobres e oficiais? Mardoqueu. Amã perdeu tudo aquilo que definia ele. Tudo que ele achava que era a identidade dele, tudo que ele achava que era o que dava valor para ele, lhe foi tirado por Deus. E foi dado para Mardoqueu. Mas é interessante, queridos, porque o texto nos diz, tanto no versículo 10, quanto no versículo 15, quanto no versículo 16, que eles não se apossaram dos bens dos inimigos de Israel. Os inimigos os atacaram, eles se defenderam e conseguiram matar os inimigos, mas eles não se apossaram dos seus bens. Diz o versículo 10, diz o versículo 15 e diz o versículo 16. Eles não se apossaram dos seus bens. Por quê? Por que eles não se apossaram dos seus bens? E aqui é importante a gente entender que Amã era um agagita. E eu tenho falado isso constantemente aqui. Por que isso é importante? Ele era um agagita porque ele era descendente do rei Agage, que era o rei dos amalequitas. Esses amalequitas, quando o povo de Israel foi liberto por Deus do Egito, da escravidão no Egito, e o povo está entrando na terra prometida, os amalequitas atacam o povo de Deus pelas costas. Mata todos os que têm deficiência, mata todas as mulheres, mata todas as crianças que estão por último na caravana. E Deus então promete que iria guerrear contra aquele povo para sempre. O tempo passa, o povo de Israel é estabelecido na terra prometida, o povo pede um rei, Deus dá ao rei Saul, e então Deus dá uma ordem ao rei Saul. Está lá em 1 Samuel, capítulo 15. Acho que está projetado aí. 1 Samuel, capítulo 15. Está aí? Isso. 1 Samuel 15, 3. Ele diz assim, Deus falando para o rei Saul: agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para destruição tudo o que lhes pertence. Não os poupem, matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Matem tudo, todos, desse povo que foi contra o meu povo,
desse povo que foi traiçoeiro contra o meu povo, desse povo que atacou o meu povo pelas costas, matem tudo. O que o rei Saul fez? Saul atacou os amalequitas, por todo o caminho, desde Avilá até Sur, a leste do Egito, capturou vivo Agag. Lembra? Amã é um descendente de Agag, ele é um agagita, rei dos amalequitas, e exterminou o seu povo. Mas Saul e o exército pouparam Agag, e o melhor das ovelhas e dos bois, e os bezerros gordos, os cordeiros, pouparam tudo o que era bom, mas tudo que era desprezível e inútil, destruíram por completo. Saul, o rei, o representante de Deus, desobedeceu a ordem de Deus. Deus falou, matem tudo. Saul falou assim, não, mas essa ovelha aqui está boa demais. Olha isso aqui vai acrescentar no meu rebanho. Isso aqui vai me dar mais dinheiro. Não vou matar isso aqui não, vou trazer. É aqui que Deus retira de Saul a sua autoridade. É aqui que Deus retira de Saul a sua unção, porque ele desobedeceu a Deus. E Samuel fala para Saul, Deus, mais importa a obediência do que os sacrifícios. Você desobedeceu a Deus. Séculos se passaram. E agora Deus vai cumprir aquilo que Saul deveria ter feito. E não fez. O decreto que Mardoqueu fez autorizava o povo a pegar os bens de todo mundo que eles destruíssem. Mas o povo lembrava que existe um decreto acima do decreto do rei. É o decreto de Deus. E o decreto de Deus tinha dito que era para destruir tudo e não pegar nada das coisas do povo dos amalequitas. O texto continua e começa a relatar para a gente toda a destruição que houve ali naquele dia. Fala que na cidadela de Suzã 500 foram mortos. Fala que em todo o império 75 mil foram mortos. Esther pede ao rei para que mais pessoas, para que o rei libere, para que eles possam fazer de novo na cidadela de Suzã por mais um dia. E nesse outro dia em que os judeus têm autorização, eles matam mais 300 pessoas. Os filhos de Amã são pendurados na forca, versículo 14. No versículo 15 a gente vê de novo que eles não se apossaram dos seus bens. No versículo 16 fala de novo que eles não se apossaram dos seus bens. E diz que no versículo 17 isso aconteceu no 13º dia do mês de Adar. No 13º dia, no 14º eles fizeram desse dia um dia de festa e de alegria. O texto continua e vai explicar por que esse dia passou a se chamar a celebração do Purim. Versículo 18 diz assim: os judeus de Suzã, porém, tinham se reunido no 3º dia e no 14º. E no 15º se descansaram e dele fizeram um dia de festa e de alegria, de novo. Por isso os judeus que vivem em vilas e povoados, que só atacaram em um dia, comemoram o 14º, como um dia de festa, alegria, um dia de troca de presentes. Mardoqueu registrou tudo isso, esses acontecimentos, e determinou que anualmente fossem comemorados. Pois nesses dias, veja o versículo 22, os judeus livraram-se dos seus inimigos. Nesse mês, a sua tristeza tornou-se em alegria, e o seu pranto num dia de festa. Peripécia. Tudo indicava que eles seriam destruídos. Mas por ação da soberania de Deus, por providência divina, o povo que deveria ser destruído, destrói os seus inimigos e agora celebra, se alegra, troca presentes, faz festa, ao invés de funeral. Então Mardoqueu, ainda no versículo 22, ele manda que isso acontecesse para sempre e que além de festa, essa festa fosse uma celebração onde eles ofertassem aos pobres. Perceba, a obra de Deus na vida do povo não deveria parar em festa apenas para o povo, mas deveria levar o povo a olhar para aqueles que não têm e ofertar na vida deles, e suprir a necessidade deles,
para que todos festejassem juntos a providência divina. Versículo 23, os judeus então adotaram isso como uma comemoração deles, conforme foi prescrito, conforme Mardoqueu tinha ordenado. Versículo 24, pois Amã, filho do Agagita, Amedata. De novo, o autor quer enfatizar que Amã é filho de Agage, o rei que devia ter sido morto por Saul. Se Saul tivesse obedecido a Deus, nada disso teria acontecido. Mas ele desobedeceu o Senhor. Amã, filho do Agagita Amedata, inimigo de todos os judeus, tinha tramado contra eles para destruí-los e tinha lançado o pur. Queridos, o que é o pur? Uma maneira simples e clara de explicar, eram dados que eram jogados para se decidir o que fazer. Era como se lançava a sorte. E quando eles lançaram o pur, caiu para 11 meses a destruição dos judeus. Tudo isso dentro da providência divina. E porque ele lançou o pur, os judeus decidiram passar a chamar esse dia festivo de comemoração de Purim. Purim. Porque eles estavam entendendo que o Deus deles é o Deus que controlava a sorte. Era o Deus que controlava o acaso. Era o Deus que controlava as circunstâncias, a providência da vida. E ele o fazia buscando o bem do seu povo e a glória dele mesmo. Versículos 25 em diante, eles vão falar sobre isso, vai falar como Mardoqueu deu ordens para que fossem escritas, para que o plano maligno de Amã contra os judeus se voltasse contra sua própria cabeça, e eles foram destruídos, e por isso aqueles dias, no versículo 26, por isso aqueles dias foram chamados Purim, da palavra pur, sorte, acaso. O texto continua, queridos, e a gente vê a descrição de como isso passa a se tornar uma celebração anual no povo judeu. E até os dias de hoje, todo o povo de Israel celebra o Purim, o dia em que eles iriam ser destruídos, mas por providência divina, eles destruíram os seus inimigos. E eles se alegram, celebram e festejam. É uma das celebrações mais festivas do povo judeu, é o Purim, reconhecendo que Deus está agindo em meio às circunstâncias, para o bem do povo dele e para a glória dele. Queridos, como eu tenho dito sempre, o que isso tem a ver comigo e com você? O que esse relato que aconteceu 2.500 anos atrás tem a ver comigo e com você aqui em Caldas Novas no ano de 2019? Eu creio que tem muita coisa. E eu queria apontar algumas dessas coisas que eu creio que Deus tem para nos ensinar através desse texto. Primeira delas é que quando Deus age de maneira ordinária para cumprir suas promessas, nós somos levados a crer ainda mais na palavra dele. Tem um estudioso judeu que ele diz que o povo de Israel, quando Deus cessou de fazer milagres, começou a duvidar de Deus e começou a buscar outros deuses, se tornou idólatra e por isso foi levado para o exílio. Mas que através do que aconteceu, no que é relatado no livro de Esther, houve um reavivamento no povo. E o povo passou a confiar em Deus, não por causa de milagres, mas por causa da palavra de Deus. Porque eles começaram a perceber que Deus cumpre o que Ele promete na sua palavra. Seja através de milagres, seja através de controlando as circunstâncias ordinárias da vida, sem nenhum milagre, por trás dos panos, de maneira oculta, mas agindo de maneira proposital para cumprir as suas promessas. Ora, que promessas? Bom, você há de se recordar que lá no Éden, Deus falou para a mulher que o descendente dela iria pisar a cabeça da serpente. Se o povo de Israel fosse destruído, essa promessa de Deus não seria cumprida.
Lá em Ur dos Caldeus, Deus falou para Abraão: Abraão, através do seu descendente, todas as famílias da terra serão abençoadas. Se o povo de Israel tivesse sido destruído, se os planos de Amã tivessem sido cumpridos, a palavra de Deus não teria sido cumprida. A promessa de Deus não teria sido cumprida. Deus cumpre a sua promessa, dessa vez, sem abrir o mar vermelho, sem mandar 10 pragas. Ele cumpre a sua promessa, controlando o coração do rei e dirigindo o coração do rei de acordo com os planos e propósitos dele. Talvez na sua vida você não esteja vendo o agir de Deus. Talvez na sua vida você não esteja vendo Deus agir e você começa a se perguntar: será que Deus está agindo? Será que Deus me abandonou? Será que Ele realmente cumpre as suas promessas? O livro de Esther, meu irmão, minha irmã, ele nos garante e ele nos instrui de que mesmo quando eu e você não conseguimos enxergar, Deus está agindo para cumprir as suas promessas, para proteger o seu povo e para a glória dele mesmo. Talvez você não esteja vendo, mas eu e você, nós podemos confiar, nós podemos descansar. Deus está agindo. O tempo inteiro Deus está agindo. Segunda lição que eu e você podemos tirar: cuidado e generosidade para com os pobres é fruto do reconhecimento de que se não fosse Deus, nós não teríamos nada. O que acontece quando o povo de Deus é poupado? O que acontece quando o povo de Deus deixa de ser exterminado? O que acontece quando o povo de Deus deixa de ser saqueado? Porque o decreto permitia que os inimigos dele os matassem e os saqueassem. O povo de Deus celebra, troca presentes e cuida dos pobres. Deixa eu dizer uma coisa para você: todos os dias da sua vida, Deus está te protegendo, Deus está te dando, Deus está impedindo que você seja saqueado. E Ele está, como consequência disso, chamando a mim e a você, que os nossos olhos estejam abertos para os pobres, para que eu e você possamos cuidar deles e suprir as necessidades deles. Mas enquanto eu e você acharmos que o que a gente tem no bolso, o que a gente tem na conta, fomos nós que conquistamos, é nosso, foi a gente que fez por merecer, nós seremos incapazes de olhar para o próximo que não tem e de suprir a necessidade dele. Nós vamos achar que ele é vagabundo, que ele não fez por merecer, que se ele se esforçasse como eu e você, ele teria. Ao invés de suprirmos, reconhecendo que tudo que nós temos nos foi dado por Deus. Terceira lição: foi Deus quem determinou e orquestrou a sorte, entre aspas, do povo dele na Pérsia no 5º século a.C., e é o mesmo Deus que continua determinando e orquestrando a sorte do povo dele no Brasil do século 21. Você lembra quando Mardoqueu fala para Esther: Esther, será que não foi para esse momento que Deus te colocou onde você está? Queridos, a mesma fala serve para mim e para você, porque eu tenho a mais absoluta convicção de que foi Deus quem te colocou onde eu e você estamos hoje, no dia 7 de abril de 2019. Ah, pastor, mas foi o pecado do meu patrão que me trouxe para cá. Ah, mas foi o pecado da minha esposa. Ah, mas foi Deus. Foi Deus quem orquestrou toda a sua vida para que você estivesse exatamente nesse momento da sua vida, vivendo exatamente o que você está vivendo, para que você cumpra exatamente os propósitos que Deus tem para a sua vida. Porque esse Deus da providência do 5º século antes de Cristo é o mesmo Deus ontem, hoje e o será para sempre. Esse Deus que controla o coração do rei e o dirige para onde ele quer, continua controlando o coração do seu patrão, do seu cônjuge, dos seus filhos, dos seus pais, dos seus vizinhos, de forma a cumprir todos os propósitos que ele tem na sua vida. Sabe o que isso gera, queridos? Isso gera descanso na nossa alma. Eu e você podemos descansar, porque o controle não está nas nossas mãos.
O controle está nas mãos do nosso Senhor e Salvador, que nos ama, que quer nos cuidar, quer nos guardar, e Ele tem tudo debaixo do controle dEle. Eu e você podemos descansar. Eu e você podemos confiar. Eu e você podemos, como a gente tem dito aqui na igreja, entregar o controle sem pilha e parar de pensar que a gente está controlando o jogo. Podemos descansar na boa providência do nosso soberano Deus. Próxima lição que a gente pode tirar, queridos, o calendário judaico, ele passou, depois disso, a se iniciar com a Páscoa. Primeiro mês do calendário judaico é a Páscoa, e terminar com o Purim. Queridos, eu e você, nós também vivemos entre a Páscoa e o Purim. Se você está em Cristo, você foi redimido, você foi liberto da escravidão do pecado por Jesus Cristo, você foi salvo, você não é mais escravo do pecado, você saiu do Egito, mas eu e você ainda estamos aguardando o Purim. O momento em que nossos inimigos serão de forma definitiva derrotados e nós participaremos de um banquete. Abre sua Bíblia comigo em Apocalipse 19. Não está projetado, mas abre lá, Apocalipse 19. O livro de Esther é o livro que mais tem a palavrinha banquete em toda a Bíblia. Ele, na verdade, tem quase o mesmo número de ocorrências da palavrinha do que todo o resto do Antigo Testamento. Mas em Apocalipse 19 nós vemos o nosso Purim, o nosso banquete. O texto diz assim, em Apocalipse 19, versículo 1 em diante: Depois disso ouvi nos céus algo semelhante à voz de uma grande multidão que exclamava: Aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, pois verdadeiros e justos são os seus juízos. Ele condenou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição. Ele cobrou dela o sangue dos seus servos. Uma vez mais a multidão exclamou: Aleluia! Parece que o pessoal lá no céu é meio pentecostal, viu, gente? Só assim, uma impressão. Aleluia! A fumaça que dela vem sobe para todo sempre. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus que estava sentado no trono e exclamaram: Amém! Aleluia! Então veio do trono uma voz conclamando: Louvem o nosso Deus, todos vocês, seus servos, vocês que o temem, tanto pequenos como grandes. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões que bradava: Aleluia! Pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Olha a alegria, olha a festa aí, regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora. O casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. Para vestir-se foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os astos justos dos santos. E o anjo me disse: escreva: felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: estas são as palavras verdadeiras de Deus. Queridos, o nosso banquete está chegando. A nossa Páscoa já aconteceu. Cristo nos libertou da escravidão do pecado, mas o nosso Purim está por vir. O dia em que eu e você participaremos de um banquete inigualável. O dia em que eu e você participaremos de um banquete que não tem comparação com nenhum outro banquete. Nem mesmo o banquete que o rei Xerxes deu no primeiro capítulo. 180 dias de banquete não serão nada comparados com a eternidade, banqueteando com o Senhor, ao lado do nosso noivo, o nosso Salvador Jesus Cristo, aquele que é o Cordeiro da Páscoa e é o Leão do Purim, que vem para derrotar de forma definitiva os nossos inimigos. Meu irmão, minha irmã, nós vivemos no exílio. Nós estamos entre a Páscoa e o Purim. Nós estamos no momento de tristeza. Nós estamos no momento em que nós vivemos de uma maneira e nós olhamos para o mundo e falamos: não é do jeito que deveria ser. Existe tristeza, existe dor, existe pranto, existe sofrimento, existe morte. Mas o dia está chegando. O nosso Purim está a caminho. A vingança está vindo com Jesus Cristo.
Ele derrotará de forma definitiva os nossos inimigos, acabará com o pecado, acabará com a morte, acabará com a dor, com o sofrimento. Seremos transformados e entraremos no gozo do nosso Senhor para participarmos do verdadeiro banquete. Com regozijo, com exultação, com alegria, porque estaremos na presença daquele que é a nossa Páscoa e daquele que é o nosso Purim. Que Deus nos ajude a viver em santa expectativa, lembrando que aqui não é o nosso lar. Estamos exilados, mas o Rei está voltando. Ele está voltando. Vamos orar. Senhor Deus, te louvamos porque o Senhor é muito bom. A sua misericórdia dura para sempre. O Senhor não nos deixa entregues a nós mesmos, mas o Senhor graciosa e bondosamente controla todas as circunstâncias para o nosso bem e para a tua glória, Pai. Nós te louvamos por isso, Senhor. Cria em nós uma fé inabalável, Deus. Tira de nossa vista as circunstâncias terrenas e nos ajuda a olhar para a eternidade com o Senhor. Tira de nossas vistas as dificuldades, o sofrimento, as dores e angústias desse mundo e nos ajuda a perceber que isso tudo aqui é passageiro, isso aqui é o nosso exílio, o Purim está chegando, o nosso Salvador está vindo. Tudo será transformado, Ele fará nova todas as coisas e nós vamos muito em breve nos assentar com o Senhor para o banquete. Nós te louvamos por isso, Deus. Cria uma fé inabalável em nosso coração. Uma fé, uma certeza de que o Senhor está vindo e o Senhor que entregou o seu próprio Filho por nós, como não nos dará juntamente com Ele de graça todas as coisas? Nós te louvamos, Deus. Nós te louvamos. Não nos permita viver exilados como se nós fizéssemos parte desse povo. Não nos permita viver como se tudo que existisse é o que nós podemos ver. Não nos faça viver essa vida triste, sem esperança. Mas nos ajude a levantar os olhos. Nos ajude a ver que Ele está vindo. O nosso soberano vem. O nosso Salvador vem. O nosso Cordeiro Pascal vem. E Ele vem como leão. Leão da tribo de Judá. O leão da tribo de Saul. Que vem fazer o que Saul deveria ter feito. Vem derrotar de forma definitiva os nossos inimigos. A morte, a dor, o sofrimento. Vem nos levar para um reino que não terá fim. Que bendita esperança, Deus. Te louvamos. Em nome de Jesus. Amém.